Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 12. Morte espiritual. Essa era a definição da igreja nos tempos do profeta Ezequiel. Israel havia abandonado ao Senhor para seguir seu coração perverso. O próprio Senhor disse: Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Isaías capítulo 65, versículo 2. Era um povo que de contínuo irritava ao Senhor, misturava o santo com o profano, praticavam a impiedade, oprimia ao pobre e não estendia a mão ao aflito. Povo que havia esquecido a lei do seu Deus, confiava mais na carne do que no Senhor dos Exércitos. Povo cujo coração era de pedra e não de carne. Deus os chamou de filhos corruptores. Isaías capítulo 1, verso 4. Eles haviam abandonado o Deus de Abraão, adoravam ídolos e blasfemavam do Santo de Israel, e mesmo assim cultuavam ao Senhor. Vinham ao templo com suas ofertas e sacrifícios, porém com o coração cheio de hipocrisia. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Isaías capítulo 1, versículos 11, 13 e 15. Essas eram as palavras de Deus para um povo cujo coração estava morto. Por causa de suas iniquidades, Israel se distanciara de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, verso 2. A partir do momento que Israel abandonou a lei de Deus, a norma de seu caráter divino, perdeu todo o senso de santidade e, consequentemente, o temor do Senhor. Nessa situação, era incapaz de enxergar o quão longe estava, e quanto mais distante do Senhor, mais parecia justo aos seus próprios olhos. Diziam eles: Estou inocente, não pequei, estamos salvos, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Jeremias capítulo 2, verso 35, capítulo 7, verso 10, capítulo 8, versículo 8. Diante de tudo isso, a que comparou o Senhor o seu povo? A um vale de ossos secos, como visto em Ezequiel 37. Já não existia mais vida em Israel, todavia existia esperança, pois aquele cujas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, ainda estava com o braço estendido e os ouvidos abertos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel, capítulo 36, versos do 26 ao 27. Tal esperança encontra lugar privilegiado na visão do vale de ossos secos. Ali é dito: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, verso 4. Ao ouvirem a palavra do Senhor, os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Apareceram os tendões, cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Tão logo o Espírito neles entrou e lhes deu vida. Então viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Finalmente, o Senhor diz: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Irmãos, a morte e a ressurreição de Israel é um tipo da morte e reavivamento espirituais dos últimos dias. Hoje, um reavivamento é a maior e mais urgente necessidade da igreja militante. O amor do mundo tem sido a razão pela qual esta geração de crentes dorme o sono da morte. A igreja hoje se encontra em um nível muito baixo de vida espiritual. Há em nosso meio o liberalismo, a falta de amor,
o modismo, o orgulho, a hipocrisia, o entretenimento impróprio, a vaidade, o divórcio, o adultério, o desinteresse pelas coisas do alto, a pouca comunhão. O dia do Senhor tem se tornado um dia de recreação e ociosidade. A Bíblia não tem sido estudada com zelo e fervor. Poucos têm subjugado os seus joelhos sobre o altar da oração. Nos cultos há muitos sermões, porém pouco poder, e em muitos mal há um sopro de vida espiritual. E a maioria faz do achismo e de suas opiniões uma regra de fé para suas vidas, e endurecem os corações à repreensão da palavra de Deus, preferindo antes seguir seus próprios pensamentos. Uma geração que não confia no Senhor, não tem domínio próprio, um povo que não respeita as orientações de saúde que Deus nos deu e destrói o próprio corpo que é o templo do Espírito Santo, um povo que julga o próximo e cuja língua está cheia de veneno e maldição, um povo que diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, porém aquele que conhece as nossas obras diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, verso 17. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Essa tem sido a pior geração de cristãos de todos os tempos, uma geração cada vez mais vazia de Deus e cheia de si mesma. Uma geração que tem vergonha de testemunhar por Cristo e envergonha a Cristo. Uma geração de cristãos que não tem experiências com Deus, como Daniel e Elias tiveram, que não anda com Deus como Enoque andou. Irmãos, o nosso estado espiritual tem retardado o derramamento do Espírito Santo e, consequentemente, a volta de Jesus. Precisamos de um reavivamento espiritual urgentemente. Mas como podemos alcançar o reavivamento? Primeiro, precisamos reconhecer nossa real situação. Segundo, devemos fazer nossa parte. Ellen White nos orientou. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Reavivamento verdadeiro, capítulo 1. Terceiro, muita oração. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Reavivamento verdadeiro, capítulo 1. Quarto, estudo profundo e contínuo da Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ao ouvir essa palavra, os ossos secos de Israel reviveram. A palavra de Deus tem de ser colocada no lugar onde deve estar na nossa vida. Temos que comê-la diariamente. Jeremias capítulo 15, verso 16. E quinto, devemos perseverar, pois enfrentaremos oposição. Ellen White escreveu: temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da igreja do que do mundo. Reavivamento verdadeiro, capítulo 1. Igreja remanescente, ouçamos a voz do Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, versos do 12 ao 13. Irmãos, já é hora de despertarmos do sono. Se vivermos as palavras desta mensagem, bem como buscarmos fervorosamente um reavivamento espiritual, estou certo de que o alcançaremos. Depois de reavivados, o Espírito do Senhor operará uma reforma espiritual em nossa vida, e então virá como uma chuva serôdia em nossos corações para sermos testemunhas vivas nestes últimos dias e para cumprirmos a grande missão que Jesus nos confiou. Finalmente, sei que muitos ouvirão esta mensagem e não a viverão. Alguns a criticarão, outros irão tentar viver, mas tais como a semente que caiu em solo rochoso, logo desistirão em vindo a provação. Outros a receberão com expressa alegria, mas seus corações estão cheios das coisas deste mundo, e semelhante às sementes que caíram entre espinhos, assim, essa mensagem será sufocada em seus corações e não frutificará. Entretanto, há aqueles que alcançarão o reavivamento tão esperado. Qual será a tua decisão? Apelo a que você decida agora a favor dessa tão maravilhosa experiência com Deus. Amém.